Dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro é uma das energias, é um dos assuntos que a gente, né, que mais fazem a gente pensar, refletir, falar sobre isso no nosso dia a dia. E ontem eu assisti uma live do Ramon Galimberti, que não ficou gravada, onde ele trouxe perguntas. Foram 7 perguntas para a gente poder refletir sobre o que limita a nossa vida e o nosso receber aí sobre o dinheiro. Por que que eu escolhi trazer essas perguntas, replicar as perguntas dele? Antes, para quem não me conhece, eu sou Tsila Veloso e eu sou facilitadora de consciência. E eu estou fazendo, agora, recentemente eu fiz um workshop sobre dívidas, e eu agora estou fazendo um clube do livro, né? Um encontro, são 9 encontros de consciência sobre dinheiro. Então, essa live de ontem, ela veio complementar muitas das coisas que eu estou trazendo nesse clube do livro. E quem quiser participar, é só depois me chamar que eu mando mais informações. Então, o que que acontece? Para quem é aliado, ou seja, membro da Aliança Divergente, que é qual o Ramon Galimberti faz parte, a gente fala muito de que o dinheiro, quem tem alguma questão, problema com dinheiro, é um problema relacional. O que que é isso? Que muitas vezes a gente tem dinheiro, a gente não tem dinheiro, tem alguma questão com dinheiro, na verdade, porque existe alguma relação por trás disso, alguma trava, alguma crença, algo que a gente comprou lá atrás na nossa infância. Pode ter sido um acontecimento, pode ter sido uma fala, pode ter sido algo até durante a nossa vida. Eu falo de infância, mas pode ser ao longo da nossa vida. Que de uma certa forma a gente gruda naquilo e aquilo nos trava. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já contei isso em alguns cursos meus. Eu trabalhava em departamento pessoal, em RH. Trabalhei minha vida toda, né? Não, mentira. Trabalhei uma boa parte da minha vida. E ali, quando eu tinha 20 anos, eu já era supervisora de uma empresa, de uma metalúrgica. E essa metalúrgica, ela estava passando por muita dificuldade financeira. E chegou até a vir, ela chegou a falir depois, ela já fechou aqui na cidade. Mas ela era uma empresa que tinha mais de 70 anos. E eu era ali encarregada e eu recebia algumas ordens. Corta, vamos agora para o futuro, depois eu volto para essa informação. Ao longo depois que eu saí dessa empresa, que veio a fechar, eu fui trabalhar em alguns escritórios de contabilidade, etc. E eu era consultora. Eu ia nas empresas, através desse escritório, dar consultoria, fazer auditoria na parte trabalhista. E meu trabalho era muito legal e eu gostava muito do que eu fazia. E quando eu ia nas empresas, como eu ficava ali um tempo com as pessoas, eu fazia amizade e as pessoas, as meninas acabavam me perguntando, gostavam daquilo que eu fazia, daquele trabalho, né? Geralmente eu estava ali lidando com alguma líder, com alguma encarregada, e ela falava, nossa, eu queria também trabalhar fazendo o que você faz. Quanto que você ganha? Então era muito comum eu receber pergunta quanto eu ganhava. E eu falava, eu ganho X. Quando eu falava quanto eu ganhava, ela falava, o quê? Só isso? Porque todo mundo achava que eu ganhava muito mais pela atribuição que eu tinha, pelas responsabilidades e tudo mais. Falou, nossa, mas por que que você não vai para outro lugar? Tem lugares que, pelo que você faz, pelo seu conhecimento, você já poderia ir para outras vagas. Aí eu falava, não, mas não vejo essas vagas, né? Essas vagas já estão muito acima de mim. Uma dessas pessoas, ela chama Aline. Ela, encarregada ali nessa empresa, ela abriu o computador dela e foi ver vagas. E ela pegou e me chamou. Aqui, Tisila, eu tô vendo uma vaga aqui de para ganhar 2.200. E o meu salário na época, isso já faz muitos anos, mas era, sei lá, uns 1.800. Ela falou assim: olha, tem uma vaga aqui para ganhar 2.200, gerente de RH. Na hora eu olhei a vaga, eu não vi as descrições, eu vi o título, vi o valor e falei: ah, não, essa vaga é demais para mim. Aí ela falou assim: mas como assim essa vaga é demais para você? Tá aqui, ó. Eu tô lendo aqui, todos os pré-requisitos você possui. E eu repeti, né? Eu falei: não, mas essa vaga é demais para mim. Até que ela insistiu, eu fui olhar as características, os pré-requisitos da vaga. E eu olhando tal, 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 eu vi que eu tinha todos. E eu fazia já terapia na época.
comentei com a minha psicóloga, né, que eu achei interessante que eu tinha os pré-requisitos, mas que antes de olhar eu já falava que aquela vaga era demais para mim. E eu já tinha percebido isso, que todas as vagas que eram acima de 2.000 era como se fosse uma vaga uma vaga de 10.000 reais. E que eu falava assim, não, mas 10.000 ainda não tô nesse nível. Eu julgava o meu nível pelo valor de 2.000. E eu comentei isso e ela pegou e falou o seguinte para mim: Tisila, você tem permissão para o sucesso, mas não tem permissão para ganhar dinheiro. E aquilo, e depois a gente mudou de assunto, mas aquilo ficou matutando na minha cabeça. Até que eu me lembrei de uma situação. Nessa empresa, agora vamos voltar para aquela empresa que eu era supervisora que estava falindo. Como ela estava numa situação muito complicada, o que que aconteceu? O chefe, o dono de lá, me deu uma ordem. Falou assim, Tisila, todas as vezes que alguém passar do teto, de passar de 2.000 reais o salário, é para ir para a lista de demissão. Então, eu tinha que apresentar sempre uma lista lá para a pessoa com as pessoas que estavam com o salário acima de 2.000. Mas, Ticila, não é só quando tinha um reajuste? Não, lá tinha um prêmio de casa. Até tanto, um ano de casa ganhava tantos por cento do piso da categoria. Até tanto tempo de casa, 3 anos, ganhava X. Então, todo mês podia ter alguém mudando o patamar, recebendo mais e indo para a lista. Inconscientemente, eu criei um medo ali. Eu não posso ganhar mais de 2.000, porque se eu ganhar mais de 2.000, eu vou para a lista de demissão. Então, inconscientemente, eu gravei isso. E só de acessar essa percepção, só de ter essa consciência, eu peguei e falei assim: agora eu entendi por que que todo currículo, toda vaga que eu vejo que é acima de 2.000, eu fico travada, né? Eu não mando o currículo. O que que eu fiz? Mandei o currículo para aquela empresa, fui aprovada. Um mês depois eu estava lá ganhando 2.200 como gerente de RH e dali para frente foi só aumento. Aí eu fui para 5, para 10, 11, 12 e por aí vai. E foi até uns 4, 5 anos atrás quando eu resolvi sair, fazer transição de carreira e entrar nesse universo de terapias e tudo mais. Então, o que que eu quis trazer aqui com vocês com essa informação? Muitas vezes a gente tem alguma crença de algo que a gente ouviu, de algo que a gente viu, de uma briga dos pais, que vou dar outro exemplo aqui para vocês. Os meus pais, a minha mãe, brigava muito com meu pai, por conta de pensão. Então, o que que eu, quando criança, meus pais se separaram, eu era muito novinho, eu tinha 1 aninho. Então, o que que indiretamente eu vendo ali a briga por pensão criou em mim? Inconscientemente criou a seguinte fala: eu não vou depender de homem. Eu ficar nessa brigaiada aí, ficar brigando assim por causa de dinheiro. Não, eu vou criar meu dinheiro. Eu não vou depender de homem. Eu não vou precisar de homem para isso. Em que eu me transformei? A guerreira, a trabalhadora, a lerê, 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 lerê. E assim foi. Meu pai fez uma vez um comentário para mim. Minha filha, quando você fizer 18 anos, eu vou vou te dar um carro. Só que eu sabia que meu pai não tinha condição. Ele podia ter vontade, mas ele não tinha condição. Sabe o que eu respondi para ele? Precisa não. Eu mesma vou comprar meu carro. Eu comprei, com 20 anos de idade, meu primeiro carro, com meu dinheiro. Só que poderia ter sido mais fácil. Eu poderia receber da contribuição dele. Pai, me dá então, tá? Você não consegue me dar um carro, mas me dá aí 1.000 reais. Eu poderia. Só que eu não estava disposta a receber. Porque eu aprendi que a gente não tem que depender de homem. E ali eu me tornei numa pessoa que, para mim, assim, se eu arrumasse, até então, poucos anos atrás, se eu arrumasse um cara que pagasse a parte dele, já era lucro. Deus me livre com isso. Por quê? Porque eu sempre, a guerreira, eu que tinha orgulho de eu pagar a conta, ou, né, para mim, se eu encontrasse alguém que pagasse a parte dele, já estava mais que bom. Deus me livre hoje em dia com isso. Mas eu era assim. Eu achava que isso era o valor da mulher. Você pagar, você dar conta. Teve uma vez que eu saí com um rapaz, isso, com um homem, né? Isso já faz uns anos.
eu namorei 13 anos, terminei, foi nesse período antes de eu conhecer o pai das minhas filhas. Na hora de pagar a conta, por exemplo, um pouquinho antes, o que que eu fazia? Eu levantava, falava que eu ia ao banheiro, eu ia lá e pagava lá no caixa. Pra quê? Porque eu queria não queria abusar dele, eu não queria mostrar, né, mostrar para ele fazer ele pagar minha conta. Eu pagava, era um orgulho para mim. Deus me livre de novo com isso aí. Hoje pode pagar, pode, se minhas amigas quiserem pagar, até elas eu também recebo. Mas eu não pensava dessa forma. E por quê? Porque eu ouvi ou vivenciei algo lá na minha infância que criou uma crença, criou um padrão em mim, criou algo que eu construí. Então, muitas das vezes, quando a gente tem limitação com o dinheiro, é porque a gente ouviu, presenciou, foi algum outro acontecimento, mas principalmente está ligado às nossas relações. As pessoas que a gente mais vê importante, mais pensa que é importante para nós, são geralmente as pessoas que mais, em algum momento, contribuíram para a gente travar. Essas pessoas são culpadas? Eu estou aqui para culpar essas pessoas? Não. Eu estou aqui para trazer consciência para vocês, para identificarem quem são essas pessoas e vocês, a partir disso, escolherem fazer diferente, escolherem diferença. Porque assim, a sua realidade atual não importa se você está com uma realidade financeira ruim, se você está cheia de dívidas, ou se você está com poucos recursos, ou você se não avança. A sua realidade financeira atual não representa quem você é. Ela não é o seu destino final. Você é a fonte criadora da sua vida. É você que é capaz de transformar toda a sua vida, toda a sua realidade. Então, o que você está esperando? Como seria começar a partir de agora e escolher diferente? Albert Einstein já dizia: é insanidade você buscar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, o que você vai fazer de diferente? Com quem você pode fazer? Que movimento você pode ter a partir de agora? Você pode criar um monte de justificativa para continuar igual, ou você pode escolher a mudança. E a mudança nem sempre é confortável. Mudar gera desconforto, gera uma energia que a gente chama de energia do caos. Nossa, minha vida está um caos. A sua vida está com movimento. E muitas vezes o que você define como caos é só mudança. Tisila, mas está difícil. É difícil porque é diferente. Nossa, eu preciso gravar mais vídeo, eu preciso falar mais do meu serviço para as pessoas, mas eu não dou conta, eu acho muito difícil. É difícil porque não é normal para você, não é comum. A partir do momento que você começar a falar, a ir, mesmo com dificuldade, aquilo que é difícil vai começar a se tornar comum, normal. E aí depois vai começar a ser fácil, ok? Então, observe que o que é difícil, o que você chama de difícil, é só porque é diferente do que você está acostumado a fazer. Não é normal, ok? Então, eu vou trazer para vocês aqui o Ramon ontem. Ele fez uma live, não ficou gravado, isso eu falei aqui no começo, e eu vou trazer as perguntas que ele fez. Essas perguntas são para a gente poder acessar a consciência. As perguntas dele foram muito legais, muito interessantes, eu gostei muito da estrutura que ele fez. E eu estou modelando, sim, estou copiando. Tisila, mas e aí? Você não tem criatividade? As consciências são só minhas. Mentira. Mas o que acontece? Gosto de uma frase que às vezes a cópia talvez seja a maior forma de elogio. Então, eu copiá-lo é porque eu estou mostrando o quanto ele foi foda ontem, o quanto a construção dele foi muito legal. Então, eu não estou copiando, estou modelando, ok? Então, vamos lá. Primeiro, então, essa live aqui de hoje, que eu vou depois subir pro YouTube, eu vou deixar lá no meu canal. Para quem não conhece, eu tenho um canal no meu YouTube que ele é dividido em algumas playlists. Tem playlist sobre dinheiro, tem playlist sobre negócio, tem playlist sobre desvendando aliança divergente, que fala sobre algumas coisas lá. Tem playlist sobre controle, a vida a gente é controladora e nem sabe. Tem playlist que eu não pus lá o nome, mas chama Tsunami das Consciências, que é sobre consciências diversas.
E para quem então tiver interesse, depois vai lá, se inscreve no meu canal, curte, compartilha, virei blogueira. Então, tô adorando isso aí. Acabei de bater a meta lá, todos os pré-requisitos, comecei a monetizar, então me deem dinheiro para contribuir para continuar gravando para vocês. Então, assim, eu trago muitas consciências lá sobre dinheiro, tá? Para vocês. E sobre a vida, sobre teia dos acontecimentos e várias coisas. Vão lá depois olhar. Mas vamos começar logo. É, ele começou a live fazendo a seguinte pergunta: que pergunta eu não me deixo fazer? Que pergunta você não se permite fazer? Que pergunta você evita que alguém te faça? É o seguinte, eu tenho a seguinte crença comigo de que aonde gera desconforto em você, quando alguma coisa gera desconforto, é porque ali tem algo. Ali tem alguma trava inconsciente, ali tem uma sombra sua. Se alguém fala algo pra você e você logo resiste, você, mas eu não sei o quê. E aí, você não postou? Não, mas eu postei sim, você não viu? Ou eu postei por causa não sei o quê? Observa, por que eu fiquei irritada? Por que algo aqui, que a pessoa me falou algo, eu me incomodei? Sempre que você perceber algum desconforto, ali pode ter alguma consciência que você não está buscando olhar. E ele, o Couto, já fala: a gente não vai iluminar. Eu vou pegar uma lamparina aqui. Se eu estiver no claro, não vai iluminar nada, porque já está iluminado. Aonde eu ilumino? A sombra. Então, para eu iluminar a sombra, eu preciso acessar a sombra, eu preciso ir para a sombra. Então, se você está com aquele desconforto, olha para isso, olha para essa sombra, olha para o que está te incomodando, porque é ali que você precisa pôr luz, é ali que você precisa iluminar para perceber. Então, observa, se alguém chegar para você e for te fazer uma pergunta e você mais resistir, ou você, tá, a gente precisa conversar, e você tá evitando, acontece alguma coisa, sei lá, quando você vai ligar para a pessoa, seu telefone estraga, observa isso. Observa o que seu corpo tá evitando. Nossa, me deu um sono quando eu fui falar com a pessoa, que aí eu nem liguei para a pessoa. Por que essa resistência? É o seu corpo reagindo a uma mudança, talvez, de padrão, a um acesso a uma consciência. Então, observa isso. Então, observa também quando a pessoa vem te questionar alguma coisa. Um irmão, sabe, que vem fazer algum questionamento ali, mas sobre seus filhos. Olha o jeito, mas como é que você cuida dos seus filhos? Como é que você não sei o quê? Observa quando alguém vem te questionar algo sobre o seu trabalho, sobre suas escolhas, sobre sua vida. Se você não está permitindo, você não permite muitas vezes que essa consciência chegue, que essa reclamação chegue, porque tem algo ali que está desconfortável e você não está buscando olhar. Nem você mesmo, ok? E não é sobre estar certo ou errado, mas é sobre algo. Por que me incomoda tanto quando alguém me pergunta disso? E aí, e o namoradinho? Terminou de novo? Aí tá lá, você já falou tantas vezes daquele relacionamento abusivo, já reclamou tantas vezes, mas tá lá. Mas é uma escolha. Por que você escolhe ainda algo que te faz mal? Algo que você sabe que gostaria de mudar? Porque você tem ganhos com aquilo. Agora você precisa identificar quais são os ganhos daquilo para poder mudar, escolher de forma diferente ter o mesmo ganho. Já que eu tô falando de relacionamento, aqui é para falar de dinheiro, mas eu abri esse espaço e eu acho que nada é por acaso. Então pode ser que alguém que esteja assistindo aqui ou no futuro tenha alguma questão com o relacionamento. Eu vou trazer uma clareza aqui para vocês. Vamos pensar que a vida, que você tem uma balança aqui. Olhem primeiro de fora, tá? Tem eu aqui, essa é a minha balança. Vocês estão olhando a minha balança de fora. Se eu falar para vocês, a pessoa me deu uma flor. Essa aqui é ela pesa aqui, ó. Eu ponho na minha balança, ela pesa aqui. Só que se eu falar assim, a pessoa me xingou, a pessoa me maltratou, a pessoa me humilhou, qual que é mais pesado? É essa aqui. Mas isso é baseado no que vocês veem. Agora vamos olhar para a minha balança. A balança é minha. A regulagem é minha. A pessoa me xingou. Ok. A pessoa me humilhou. Aqui. A pessoa me maltratou. Tá aqui. A pessoa me deu uma flor. Vai lá para baixo.
ela pesa mais. Por que isso? Porque pode ser óbvio para todo mundo que a balança, aquela ali é horrível, ela é pior, ela é ruim. Mas qual é a minha dor? Eu sou carente, eu não me sinto amada, eu não me sinto valorizada. Maltratada, às vezes até eu acho que eu mereço. Então, minha balança ela pesa pouco. Agora, se eu não sou merecedora de carinho, se eu não recebo isso, eu busco validação dos outros, quando eu recebo minimamente, aquilo tem um peso enorme para mim. Então, por que que eu escolho me manter numa relação abusiva ao invés de sair dela? Porque aquilo que a pessoa, aquela migalha que a pessoa está me oferecendo, ela está tendo um peso muito grande. Então, olhem para essa migalha. Essa migalha representa o quê? Valorização? Amor próprio? Carinho? Atenção? E aí, vocês podem olhar diversão? A pessoa me dá vida, a pessoa me diverte, porque sem a pessoa eu só fico enfurnada dentro de casa. Olha para isso e faça uma escolha. Aonde mais eu posso ter isso além dessa pessoa? Como eu posso me divertir? Como eu posso me amar mais? Como eu posso me valorizar? Se eu me sinto sozinha, como eu posso me sentir acolhida? É me aproximando dos meus pais, que eu me afasto? É fazendo novas amizades? Então, é buscar avançar nessa parte. Para quê? Para que isso me fortaleça, me nutra. Porque aí, quando a pessoa vier com aquela rosa, eu falo, é migalha para o que eu já tenho. E aí eu consigo romper essa relação. Ok? Mas vamos para as consciências sobre dinheiro, porque eu tô aqui para falar de dinheiro e não de relacionamento amoroso. Mas falei porque deve ter algum objetivo aí. Então, observe para isso, tá? Para essas questões que vêm e te geram desconforto. Vamos começar as perguntas. Ele trouxe 7. Primeira pergunta: se eu fizer agora, eu vou complementando, tá? Ele falou de transição de carreira, mas quando eu fui anotando, eu fui trazendo outros complementos. Então, tem pergunta aqui que é baseado na pergunta dele, tem pergunta que é a dele. Então, vamos lá. Se você fizer agora, vamos lá, pergunte-se: se eu fizer agora uma transição de carreira, ou se eu falar de uma nova escolha, de um novo movimento, de algo diferente, de uma ação diferente que eu quero fazer, quem é a pessoa que vai te perguntar: você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Você não acha que é complicado? Ai, será que não é arriscado? Ai, mas e se der errado? Quem é essa pessoa? Observa isso, porque quando a pessoa é importante para você, a sua decisão muitas vezes se limita à aprovação dessa pessoa. Quantas vezes você queria algo e alguém que fosse importante para você questionou esse algo? Ai, mas será que vai dar certo, minha filha? Será que não vai ser complicado? E aí, o que que você faz com a sua decisão? Você adia, você cancela, você vai, mas vai titubeando. Esse aqui é um exemplo de como muitas vezes o problema na vida financeiro, né, você vai querer fazer um movimento diferente. Nossa, agora eu vou ser blogueira. Agora eu vou divulgar não sei o quê. Ah, mas você vai ficar igual aquelas pessoas lá, você vai virar uma Virgínia, as pessoas vão criticar você. Você está pronta para isso? Quantas vezes você decide algo e abre mão por conta do que você ouviu? A intenção da pessoa não é te fazer mal. Observa isso, que dentro da Aliança Divergente eles falam muito, dentro dessa comunidade eles falam muito. Eu vou repetir aqui para vocês. As pessoas que te amam, elas podem te fazer mal, mesmo não querendo te fazer mal. Então, essa pessoa que tem as crenças dela de que aquilo é difícil, de que aquilo ali é um problema, de que aquilo ali vai ser complicado, ela transborda para você a crença dela, não porque ela não quer que você vá para frente, mas porque é por amor, porque ela quer cuidar de você, porque ela tem medo por você. Só que o medo está com ela.
A sua escolha e como você vai agir mediante a ação do outro é que determina quem você é, quem você escolhe ser. Você escolhe ficar e honrar o medo dessa pessoa ou você escolhe fazer diferente? Segunda pergunta: se eu enriquecer, de quem vou me afastar? Pensa em vocês hoje e agora pensa vocês ganhando 100 vezes mais. Tisilo, eu ganho R$ 1.000 por mês. Eu ganho 1.600. Pensa você ganhando 100 vezes mais. 160 mil ali por mês. Por mês. Onde você vai começar a ir frequentar? Você vai manter a mesma escola dos seus filhos? Você vai se manter na mesma academia? Você vai se manter na mesma igreja? Mas lógico, Tisila. Será que você está pronta para descobrir que algumas amizades ou alguns vínculos só funcionam enquanto vocês estão no mesmo buraco? Porque, vamos supor, teve uma vez que eu atendi uma moça que ela estava indo de Uber para a igreja dela. Ela tinha acabado de comprar um carrão, uma SUV. Nem lembro qual que é o nome, mas era uma SUV, sabe esses grandões? E eu perguntei por quê? Por que que você está indo de Uber, sendo que acabou de comprar o carro, um carrão maravilhoso? Ela falou, ai, porque quando eu chego lá na igreja, porque quando eu me imagino chegando na igreja com o carrão, eu imagino as minhas amigas, né, percebendo ali, ficando desconfortáveis. Nossa, ou às vezes falando, nossa, mudou, hein? Ficou rica agora? Ah, não, 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 não. Quanto você não se permite usufruir do que você tem, baseado em como os outros vão pensar? Imagina você vai lá naquela academia do bairro, que tem aqueles almofadados, sabe? Você vai fazer um leg press não, leg é assim, uma extensora, cadeira extensora, e até machuca a sua canela de tanto pouco espuma que tem aquele negócio lá. Aí você ganhou um monte de dinheiro. E aí chegou a Academia da Virgínia, Academia Wipink, sei lá como é que é o nome da academia dela, chegou lá na sua cidade. E você tem condições de ir lá. E você ganhou uma aula experimental. Você foi lá. E aí o povo postou, nananã, apareceu nas redes sociais. Aí as suas amigas falaram: Ai, eu te vi lá na Wipink. Você vai abandonar a gente aqui do Fit Dance, suas amigas? Nossa, aqui a turma é tão alegre. Você faz a alegria da gente aqui. Você vai largar? O que que você faz? Não, eu fui lá só para experimentar, conhecer. Nossa, mas é um povo. Nossa, tanta gente metida. Você precisa ver a roupa dos outros. Parece um desfile de moda. Aí você vai para onde? Você continua na academia. Na mesma lá, velhinha. Porque você não está disposta a bancar quem você pode se tornar. Porque tudo que você julga, às vezes é exatamente o que você escolhe. Só que você julga. Como é que você fala, quero ser rica, mas você julga quem é rico? E muitas vezes você não vai por conta do outro. Eu preciso me sentir pertencente. Eu sou a pessoa que movo aqui o fit dance. Eu que trago alegria. Se eu sair daqui, como é que elas vão fazer? E elas vão sentir minha falta. Se brincar, você paga as duas academias. Não, eu vou fazer academia lá, mas o fit dance eu continuo aqui. Quantas vezes você se limita? Alguém perguntou alguma coisa? Essa pessoa sou eu mesma, a Caroline falou. Não sei se foi para pergunta um ou para pergunta 2, mas observe para isso, para pergunta um. E ainda falo mais. Deus. Se você se enriquecer, será que você se afasta de Deus? Tisila, jamais. Deus está comigo. Ok? Você pode até falar que não. Mas às vezes você já tem uma crença lá enraizada disso. Mais fácil passar um camelo por uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Tisila, mas eu já entendo que isso não é o que a Bíblia quis dizer e tal, tal, tal. Tá, mas quantas vezes você ouviu?
Quantas vezes ficou em você? Fora da caridade não há salvação. Aí eu sou espírita, sou kardecista, eu acredito nisso, que fora da caridade não há salvação, mas aí eu preciso ficar vestindo a sandália da humildade, porque se eu for servir a sopa com uma bolsa Chanel junto, isso é humilhar o outro. Aí eu preciso ir de camisetinha e de chinelo, porque isso é o que Deus quer, a sandália da humildade. Paulo e Saulo, larguei tudo para seguir Jesus. O dinheiro, então, é muitas vezes visto como mal. Muitas vezes é muito comum eu atender pessoas que são líderes religiosos, e não importa de qual religião. Pode ser da igreja, pode ser de uma comunidade, onde ele é o. Não é nem chama pastor, ele às vezes é o celebrante ali daquela comunidade, pode ser lá no centro espírita, pode ser lá na Umbanda, enfim, pode ser em qualquer lugar. No catolicismo. Muitas dessas pessoas vêm para o meu atendimento e percebem e falam e ficam num conflito. Eu preciso fazer caridade, então eu não posso cobrar muito, eu não posso cobrar dinheiro, porque senão eu não vou estar sendo honesto, eu não vou estar sendo, sabe, eu não vou estar sendo digno com Deus, eu não vou estar ajudando as pessoas. Então eu posso ter dinheiro até a quantia que ele é suficiente. Eu não posso, inclusive, sabe o Yudi? Tinha um. Ele não é muito da minha época, não. Tem um rapazinho que é japonês baixinho, que trabalhava lá no SBT, junto com a Maísa. Acho que era com a Maísa, ou sei lá quem era, que fazia com ele. Eles faziam lá o Bom Dia Companhia, eles faziam lá. E o Yuji é um que dança e tal, tal, tal. Uma vez eu vi uma reportagem do Yuji, eu vou ver se eu acho essa reportagem. E ele falava o seguinte, porque eu não preciso de mais dinheiro. Eu peço a Deus para Ele me dar o suficiente. Alguma coisa assim. Faz muitos anos que eu ouvi essa reportagem e isso ficou comigo. O dinheiro, ele cria possibilidades. O dinheiro, ele pode criar tanta coisa para você. Em que momento você está vendo como se ele for, que o dinheiro é só para sobreviver? O dinheiro é só para pagar a conta? Se você estiver olhando, se você tiver esse olhar para o dinheiro vai ser só para pagar contas, ele vai te limitar. Agora, se você olha o dinheiro como possibilidade, você acha que uma pessoa que é bilionária, por que que ele quer o segundo bilhão? Você acha que ele precisa? Ele nem consegue gastar o dinheiro dele todos os dias, se ele quiser. Mas é porque ele vê possibilidades com o dinheiro. Ele vê várias outras coisas que vão além do dinheiro. Então, quantas vezes você escolhe o dinheiro só o suficiente, só para poder pagar suas contas? A Patrícia escreveu: A maior lição que um guia espiritual me deu foi: sua maior missão nessa vida é você mesma, é ser você mesma. Se você não tá bem, não vai conseguir ajudar ninguém. Esse era um dos conflitos meus. Eu era a maior caridade. Nossa, você tem que fazer caridade, tem que fazer caridade. Fora da caridade não dá salvação. Então eu vivia ajudando todo mundo, ajudando todos os outros. Eu não fazia por mim. Quando a gente assiste um programa e que você vê lá uma pessoa sofrendo e vivendo, você fala, nossa, ai, que linda a história dela. Você fica, oh. Agora, se você vê lá um rico andando de jatinho, com a champanhe da pessoa, ela tomando champanhe, você fala assim, nossa, que podre, que snob. Só que deixa eu te contar, esse cara contribui com 3.000 famílias. Aquela catadora cuida de 5 filhos. Então, por que a gente não vê a riqueza como algo positivo, algo bom? Mas vamos lá, que aqui esse encontro é para falar de relações. Então, muitas vezes, olha para essa questão de Deus, tá? Olha para quantas vezes você acredita que se você tiver dinheiro, você vai estar se afastando de Deus, você vai estar se afastando de ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Outra coisa, de quem você já se afastou para ficar mais confortável a sua escolha de ter dinheiro? Como assim, Tisila? Eu sempre quis dinheiro. Eu sempre odiei minha vida, minha escassez.
A pobreza da minha família sempre odiei. Só que tão difícil você ser diferente. Você falar, gosto de dinheiro mesmo, gosto de salto alto, porque todo mundo olha pra você e fala, nossa, ela ali, ó, é a que se acha rica. Ela ali, ó, só gosta de roupa de marca. E a sua família fica te julgando. Enquanto isso, o que que você faz? Você casa com o primeiro que aparece para sair de casa. Você vai para uma outra casa, vai morar sozinha, vai fazer faculdade em outra cidade. Quero ir para outra cidade. Você não quer nada. Você só quer ficar longe da sua família. Por quê? Para ficar mais confortável. Porque é mais confortável para você ser quem você era. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você pode até estar mais afastada na distância, ter saído do mesmo quadradinho. Você mudou de bairro, mudou de casa, sei lá. Só que você continua presa emocionalmente, porque a sua vida, ela é muito criada em torno dessa dor, ok? Terceira pergunta. Quem da sua família torce o nariz pra gente rica? O que você vira para eles no dia que a rica for você ou o rico for você? Você ouve? Eu tenho meus familiares, né? E dentro da minha família tem o lado pobre e o lado rico. E aí, eu era do lado pobre, né? Aí, quando eu ia nas festas, eu juntava com meu primo, que eu amo de paixão, falava assim, João, vem cá. Vem cá, vamos sentar aqui, que a gente é do lado que a gente é dos gente boa. A gente é do lado dos gente boa. Vem cá que a gente é os gente boa. Fica aqui do meu lado, vamos conversar, vamos prosear, vamos falar mal dos outros. O que que era ser o gente boa? Era ser os pobres. Os ricos era como se eles fossem maus. Mas, na verdade, se eu fosse lá, por que que me desconfortava? Porque eles estavam falando de uma viagem que eu não fiz, que eu não conheci, que eu não consegui. Eles eram ruins? Não. Eles estavam trocando e falando deles conforme a realidade deles. Mas por que que gerava tanto desconforto? Então, eles são metidos, eles são arrogantes, eles são snobs. Então, vem cá, vamos ficar aqui do gente boa, vamos falar do jeito que a gente come, que a gente é simples mesmo. Então, pensa comigo, Tisila, eu não sou assim, eu gosto de dinheiro, ok. Olha para sua família, quem é que torce, que fala mal dos ricos? Nossa, esse povo é tudo metido. Nossa Senhora, chegou lá, tava com uma roupa que não sei o quê, não sei para quê, só para aparecer. Quem é essa pessoa? Quão importante essa pessoa é para você? Se essa pessoa acredita nisso, você não concorda? Que se você se tornar rico, você vai se tornar isso para essa pessoa? Ah, mas é diferente, porque minha filha, eu amo ela e nananã. Tá, será? Porque é o que fica no inconsciente. Essa pessoa que eu amo, que eu considero, pensa isso de rico. Portanto, no meu inconsciente, eu vou queimar dinheiro para continuar sendo vista como boazinha, como a gente boa, como a legal. Por quem? Quarta pergunta. E Ticeli, de que adianta eu saber por quem? Porque aí você vai ver onde tem a sua prisão relacional, a quem você está preso emocionalmente. E por que você não está ganhando dinheiro? Porque você às vezes continua presa ao que essa pessoa pensa ou sente. Quarto, se eu ganho muito mais do que meu irmão, ou meu cônjuge, meu marido, minha esposa, nossa relação aguenta ou tem mais risco de romper? Vamos falar de casamento. Nosso casamento aguenta ou tem mais risco de terminar? Ai, Tisila, eu não vou terminar se eu ganhar muito mais. Vamos lá, vamos pensar nas duas hipóteses. Para quem é mulher, olha para o seu marido, pensa ele ganhando muito dinheiro. Muito, 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 muito. Será que aí não tem um medo de perder ele? Será que não tem um medo de você achar que ele vai te largar, já que agora ele tem muito dinheiro? Ele vai ter a mulher que ele quiser? Então, será que você não está criando dívida dentro do casamento de vocês para vocês ficarem unidos na dívida? Leva você.
E você? Se você ganhar muito dinheiro, será que você continua com esse homem? Ou será que você tem medo de se separar e para isso você não faz dinheiro para continuar unida pelas dificuldades, pelos problemas, pela dívida? Se você tivesse muito dinheiro e não precisasse de nada dele, nem um real, você continuaria com ele? Que às vezes você está queimando dinheiro, sabe? Não está se permitindo ir além, não está permitindo ganhar mais, porque não quer mais o casamento. E é como se você com muito dinheiro. E outra, às vezes também é para poupar ele. Nossa, Tsila, se eu ganhar, eu sou mulher, se eu ganhar muito dinheiro, ele vai se sentir um pamonha, ele vai se sentir inferior, ele vai se sentir tal, tal, tal. Coitada da Xuxa, se ela pensasse desse jeito. A mulher é bilionária, sei lá quanto dinheiro ela tem. Já pensou? Se ela só pudesse escolher um cara que ganhasse mais que ela, que fosse provedor, que fosse nananã? É mulher podre de rica. E um homem que ela for namorar, pode ser um ou outro, mas assim, a chance dela, o Juno, que é o atual namorado dela, ele não ganha mais que ela. Mas ela não tem medo de ganhar mais e mais e mais. A Patrícia perguntou: e quando o marido vem da escassez, quebrando e rompendo padrões, porque estou desafiando ele? Mas no caso, eu estou queimando dinheiro para ele ganhar mais. Não, peraí, é uma pergunta, né? E quando o marido vem da escassez, quebrando e rompendo padrões? Por que estou desafiando ele, mas no caso, eu estou queimando dinheiro para ele ganhar mais? No caso, somos sócios da empresa e tudo em conjunto. Se eu quero, eu vou lá e compro, mas isso dentro da nossa realidade financeira. Não. Se você está queimando dinheiro, não é para ele ganhar mais, não é para desafiar ele. Ou se você está usando dessa forma para desafiá-lo, escolha mudar isso, escolha fazer diferente. A questão é, até que limite você pode ter, você se permite ter? Muitas vezes você gasta e o que que é queimar dinheiro também para você? Tem que analisar isso aqui. O que que é queimar dinheiro se ele ganhar mais? Porque ganhar dinheiro, queimar dinheiro é comprar com coisas fúteis. Talvez isso não seja queimar dinheiro. Talvez aí tenha uma culpa de usufruir de algo que é fútil. A Miss Leite perguntou: como usar os protocolos para isso? A pergunta dela tem a ver com a aliança divergente, que como aqui tem gente que não é da aliança, vou esclarecer. Dentro da aliança divergente, você encontra as suas crenças, os seus padrões, vê a dependência, por exemplo, que a gente está identificando algumas pessoas. O que que você vai fazer? Você vai lá para o protocolo de dependência emocional. Tisila, me veio culpa. Então, quando eu queimo dinheiro, eu me sinto culpada. E se não for queimar dinheiro? E se for usufruir do dinheiro? Talvez aí você não você está tendo culpa de todas as vezes que você gasta dinheiro com alguma coisa que é além do que você entende que permite ter. Aí você vai rodar o protocolo de culpa. Medo de. Tem gente que tem um teto. Até quanto vocês ganham? Aí quando você ganha mais, vocês perdem. Acontece alguma coisa, você gasta, você bate o carro, você nananana. Ok, por quê? O que que aconteceria se vocês ganhassem muito mais? Ah, e ele iria até falar para eu fazer a minha cirurgia, não, não, não. Talvez você não esteja pronto para ser a mulher que ele gostaria de ser e que você gostaria, mas tem medo de ser. Nossa, vou usar o bundão. Vou fazer um bundão, vou pôr peitão. Tá, você fala que quer. Mas na hora que ele vai ter o dinheiro para fazer isso, você bate o carro. Quem você se torna se você tiver o bundão e o peitão? Sua família vai falar o quê de você? Nossa, olha lá agora! Será que você está disposta a isso? Talvez por isso você queima. Queima dinheiro. Então tem que olhar, porque está por baixo disso. A Patrícia falou: vou fazer um pense comigo na IA para encontrar um ponto cego. É isso aí. Quinta pergunta: se eu ganhar mais do que meu pai, mais que minha mãe, mais do que eles ganharam na vida inteira, se eu me tornar maior que eles, eu estarei me traindo ao me tornar algo que eles não puderam ser? Vamos lá, deixa eu explicar essa pergunta. A gente sabe né, que tem um sistema.
de hierarquia. A constelação familiar, ela traz muito isso pra gente, de honrar pai e mãe, etc. Até que ponto a gente honra eles? Até que ponto a gente honra a realidade deles? É diferente você honrar seus pais do que honrar a realidade deles. Então, se o seu pai, nossa, é um cara empreendedor, fez de tudo para dar para vida boa para vocês, sua mãe, sei lá, foi trabalhadora, batalhadeira, não, não, não. Por mais que você fale, nossa, porque eu vou vencer na vida para poder dar tudo de melhor para eles. Muitas vezes você ganha um pouquinho mais. Você compra uma casa mais rápido do que ela ganhou, só que isso tem um limite. Porque ela não está disposta a ser a mulher, uma mulher muito rica. Então você talvez não vai poder ser, porque você vai poder ser um pouco além. Você tem uma permissão para ir um pouco além dos seus pais. Se você for, por exemplo, igual eu atendi uma pessoa que ele tinha uma empresa. O pai tinha uma empresa. Ele foi trabalhar com o pai em um determinado momento da vida. E a empresa, o pai estava muito descontrolado, nananã, e esse cara entendeu que o pai estava prejudicando a empresa. Esse cara demitiu o pai. O pai saiu e abriu outra empresa. Pergunta se esse cara teve dinheiro, prosperidade. Não. Esse cara nunca mais fez dinheiro. E o pai tá lá fazendo dinheiro. Por que isso? O problema era o pai? Pode ser que seja. Mas o que acontece? A culpa, talvez, de eu demitir meu pai, pode ter sido tão grande porque assim, imagina, se esse cara prospera e se esse cara cresce com a saída do pai e ele ganha 3 vezes mais do que faturava, do que quando o pai estava lá, o que que ele vai estar mostrando para o pai? Tá vendo? Você era um bosta. Tá vendo? O problema era você. E às vezes essa pessoa não tem uma autorização inconsciente de ser maior que o pai. Então ele vai fazer o quê? Criar dívida. E o pai entra num perfil controlador vingativo. Ah, você me demitiu? Ele tinha todo um padrão de falir uma empresa atrás da outra. Mas quando acontece isso, ativou o perfil controlador vingativo dele. Haha, você me demitiu, né? Porque eu não dava certo. Vamos ver agora? E aí ele vai dar certo. Mas ele não tá dando certo porque ele escolhe dar certo porque ele quebrou os padrões, porque ele está se vingando do filho. Então você entende que muitas das relações que a gente possui tem algo por baixo, que principalmente é uma relação por baixo? Vamos para a pergunta número 6. Eu quero subir, eu quero subir de vida, né, com alguém com quem eu amo, ou eu tenho medo de subir e perceber que não cabemos mais no mesmo lugar? Aí muitos casais falam assim: não, eu quero subir com quem eu amo, a gente quer ir, nananã, entendeu? Eu quero que a minha família toda vá. Só que às vezes eles não estão dispostos a ir. Às vezes você está querendo algo e o outro não está. Às vezes, se você não está disposto a olhar para isso, a enxergar isso, o que que você vai fazer? Você vai descriar o dinheiro na sua vida para você manter até, vai crescendo aos pouquinhos, suado, sofrido. Porque você está esperando que o outro venha, que vocês dois cresçam juntos. Eu quero enriquecer com essa pessoa, eu quero ficar com essa pessoa para o resto da vida do meu lado. Ou se eu tiver muito dinheiro, tem muito a ver com aquela pergunta anterior do marido. Ou se eu tiver muito dinheiro, eu vou perceber que eu só estava com essa pessoa pela falta do dinheiro, pelo nosso problema, pelas nossas condições. Quantos de vocês se mantêm na relação pelos problemas que possuem? Quantos de vocês evitam crescer para poder andar na mesma velocidade que o outro? Quanto você está gastando dinheiro porque tem medo de terminar? Que eu falei anterior. Às vezes vocês não têm mais nada em comum um com o outro. Só dividem a mesma cama e as dívidas. Então, a dívida, de uma certa forma, está servindo para unir vocês. Se vocês melhorarem de vida, talvez vocês vão perceber que agora não tem mais por que estarem juntos.
Usuário 010100 tá falando aqui, ó, ouvindo e só levantando a mega e hiper dependência emocional de todas as formas. Ontem, em conversa em família, minha sobrinha desmamou cedo e não usou mamadeira. Eu, em contrapartida, usei mamadeira até 9 anos de idade. Pode ser coisa simples, mas olhando para o lado mais detalhado, creio dizer muito sobre. Tudo na vida tem a ver. Só que assim, pensa, que utilidade tinha você não desmamar até os 9 anos? Não era sobre você, muitas vezes era mais sobre sua mãe. Porque ao você ficar ali com a mamadeira até 9 anos de idade, mostrava para ela o quê? Eu estou cuidando dela. Porque talvez a sua mãe sentia ou ela tinha uma dor de não poder fazer o suficiente para você. Então ela indiretamente ela estimulava, porque assim, a mãe quando quer tirar, fala, vai tirar, vou ficar sem, joga, esconde, vai fazendo todas as coisas. Não, você tinha 9 anos. Você tinha 5, você tinha 6, você tinha 4, você tinha 8. Quem entregava a mamadeira na sua mão? Sua mãe. Sua mãe preparava, sua mãe levava lá. Ou você ia lá, desde os 6 anos, os 5 anos, ia lá, abria a coisa, misturava o Toddy, fazia o leite, chacoalhava, ia lá, deitava na coisinha e ia beber. Não. A sua mãe fazia isso. Porque era uma forma, talvez, dela mostrar que te amava. Mostrar amor por você, mostrar que ela estava te dando atenção. E para algumas mães, deixa eu te falar, a desmamar do peito, muitas vezes não é porque a criança, nossa, ela não quer, ela sente falta. É a mãe que está sentindo falta. A mãe que tem medo de não ser mais útil. A mãe que tem medo de romper aquela ligação. Muitas vezes é mais a mãe, a maioria, não, muitas vezes não, todas as vezes. É mais a mãe do que o bebê só tá lá. Ele vai ter uma fase de adaptação, vai, mas quanto mais a mãe fica preocupada, grilada, nananã, mais o filho recebe disso e mais ele se estende. Se você trabalha a mãe, trabalha o filho. Então, sua mãe tinha que estar trabalhando aqui. Ela não te soltou, beleza? Criou você como você é hoje. Talvez nesse apego, né, nessa ela te protegendo, uma super proteção, pode ter criado muito isso. A questão é, tá, a gente entendeu os motivos e objetivos para você ser como você é até hoje. Que isso criou um padrão que você replicou em algumas vezes. Então, você num relacionamento quer ser cuidada, não tem problema, a gente quer ser cuidado, mas às vezes é um cuidado assim de, nossa, eu ainda não tô pronta. Você tá me largando, você tá me deixando para ver, você tá falando que eu vou subir lá na palestra para falar isso como? Eu ainda não tô pronta. Quantas vezes você não se achou pronta? Por conta disso. A questão é, a partir de agora você acessou consciência. Então, o que você escolhe a partir de agora? Ah, Priscila, eu tô com medo. Vai com medo. Vou rodar protocolo de medo. O protocolo de medo não tira seu medo. Ele só faz você ver que o medo é uma mentira, que o medo está sendo criado por alguma coisa. É ir com medo. E dói. Eu vou te falar, eu já fiz ações que eu falei, não, eu vou fazer isso. Até 8 horas da noite eu vou fazer isso. Se fosse outra pessoa me pedindo, você pode fazer isso pra mim? Você pode fazer esse tanto de postagem? Você pode não sei o quê? Claro, eu falo, oh, eu terminaria, meio-dia eu já estaria com tudo pronto. Mas quando eu fui fazer pra mim, eu pus uma meta que até 8 horas eu tinha que terminar aquilo tudo ali, aquilo tudo que eu tinha programado. Eu vou falar, me dava sono, me dava cansaço. Tinha hora que meu coração parece que ia sair pela boca. Parece que eu tava fazendo uma coisa errada. Parece, nossa, foi uma luta comigo. Eu tudo bem, mas eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. E quando eu terminei e eu cumpri minha meta, que eu queria, que eu me dispus naquele dia, foi uma mistura de sentimento. Tinha hora que eu queria chorar, tinha hora que eu queria. Parece que eu nem sabia, era uma mistura de estava sendo um vulcão dentro de mim. Tinha hora que eu queria chorar, tinha hora que eu queria gritar, consegui. Tinha hora que eu queria só ficar quieta. Foi uma mistura de sentimento, mas eu consegui. Isso me ensinou muito. Então não importa se você tá aí com medo ou algo assim, vai com medo. E se acontecer algo, sabe, você tem o apoio, quem é da aliança, tem um grupo, tem uma rede de apoios ali. Vai indo para isso. É por aí. É por aí. Para os outros, vai rápido. E para mim mesma, é mega desafio. Por que que é difícil para você?
Porque quando você faz para o outro, você não se muda, você não se transforma. Quando você faz para você, é você que vai acessar uma nova versão sua, é você que vai se transformar, é você que vai ter ganhos ou resultados com aquilo, ou não resultados. Quanto você está evitando agir porque você não quer, você tem medo do fracasso, você tem medo de que as pessoas vão falar, então você não faz, então você fica presa. Para quem não está entendendo, eu vou para a sétima pergunta, que é a última pergunta, mas antes de chegar na última pergunta, para quem não está entendendo um pouco do papo que a gente rolou aqui, é porque é o seguinte: existe, não tem assim, os legendários que sobem a montanha, não tem, sei lá, um monte de grupos. Existe um grupo, uma comunidade, que é onde o criador, o líder dela é o Elton Euler, que é uma comunidade chamada Aliança Divergente. Dentro da Aliança Divergente, a gente tem toda uma teoria ali, onde, e tem no meu canal fala, Desvendando a Aliança Divergente, lá tem um monte de coisa que fala sobre isso. Então, é uma teoria onde ele fala que se você não foi além, se você tá parado ou tá travado, é porque te falta uma permissão. Mas que tipo de permissão? Ah, eu me permito ir. Não. É uma permissão inconsciente. É porque tem uma trava lá no seu inconsciente te impedindo de você avançar. E o que eles argumentam é: você mantém essa trava através dos seus padrões. Então, o seu padrão se repete e você consegue identificar esses padrões através dos acontecimentos. Porque você repete os padrões em três áreas, de três formas: através de acontecimento, relacionamento e comportamento. Vou dar um exemplo. Bati meu carro. Beleza. Daqui 4 meses comprei outro carro, bati de novo. Beleza, arrumou e tal, tal, tal. Ano que vem, daqui a 3 anos, comprei um novo carro, bati de novo. Opa, você bateu 3 vezes o carro. Ou não precisa ser necessariamente o carro. Todas as vezes que eu ganho um dinheiro, algo ruim acontece. Eu bato o carro, geladeira estraga, nananana. Eu tô falando de que tipo de padrão? Padrão de acontecimento. Algo acontece toda vez que uma situação existe. Então, é um padrão de acontecimento. Padrão de comportamento. Bati o carro, o que que eu fiz? Chorei e liguei pro meu pai. Liguei pro meu ex, tal. Estragou a torneira da minha casa. O que que eu fiz? Liguei pro meu pai. Liguei pro meu ex. O que que eu tô tendo aqui? Não é padrão de acontecimento. É um padrão de comportamento. Todas as vezes que eu faço isso, eu ligo para o meu pai. Ou nem precisa ser isso. Eu desisto. Todas as vezes que eu levo um não, ou todas as vezes que a pessoa ela não me, sei lá, todas as vezes que eu vou sair, vou me arrumar. E aí as coisas não saíram como eu queria, eu tinha planejado isso, isso, isso. Eu desisto, eu desanimo. Se você está tendo o mesmo comportamento toda vez que algo acontece referente a isso, você desanima, você procrastina, você evita, você desiste, você cancela, você larga seu Instagram. Isso é comportamento. E um padrão de relacionamento, que é o referente ao pai e ao ex, é sempre relacionado àquela pessoa. Todas as vezes que a pessoa briga ou fica mal, você fica mal. Todas as vezes que você faz isso, você liga para a pessoa. Todas as vezes que você está avançando na vida, sua mãe fica doente e você tem que largar a vida para poder cuidar dela. O que que a gente está falando? De uma relação. É um CPF. É com aquela pessoa. E os padrões, eles têm sempre um CPF por trás disso. Às vezes você está olhando para algo referente ao seu pai, desculpa, ao seu marido, mas ao seu namorado, mas quando você vai ver, é porque na verdade isso está relacionado lá por baixo com relação ao seu pai ou com relação à sua mãe, onde você escolheu ser a esposa do pai, salvar sua mãe e várias coisas. Então, dentro dessa teoria da aliança, a gente procura encontrar onde são essas relações e tem vários métodos ali para a gente ir limpando isso. Tem a conversa difícil, a gente roda protocolo para a gente poder ir com medo mesmo, né? Então tem várias situações. Se de alguma forma você, Sila, eu já fui da aliança e saí.
Ou eu tenho interesse de ir na aliança. Agora que eu fiquei, entendi, ficou claro, né? Eu fazendo aliança, eu ser da aliança. Depois que eu subir esse vídeo aqui lá para o YouTube, eu vou deixar na descrição o meu link de indicação. Eu estou falando isso para você poder entrar também. Por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acredito nessa comunidade. Eu acredito no método deles. Mas eu acredito além desse método. Eu acredito em energia, eu acredito em vibração, eu acredito em frequência. Então eu faço uma mistureba aí. Mas as ações dele e a estrutura que eles promovem são muito interessantes. Então eu recomendo e eu indico para as pessoas. E por que não? Já que eu, de alguma forma, posso estar contribuindo com você para você entrar para dentro da aliança, para você fazer parte dessa, por que eu não posso receber também um prêmio, um boné, uma indicação, um valor, por eu estar contribuindo com você. Porque se eu trouxe clareza para você, de uma certa forma eu gostaria também de ser contribuído, de receber contribuição. E um detalhe, tem um vídeo lá no YouTube sobre dinheiro que eu falo sobre quanto eu tinha pontos de vista sobre venda. Você acha que eu conseguiria fazer isso aqui um ano atrás, sei lá, 2 anos atrás? Falar, vender alguma coisa? Não. Por quê? O que que eu pensava? Nossa, mas quem vende é uma pessoa que ou ela engana, ou ela tá sendo falsa, ou ela tá mentindo, ou ela tá sendo interesseira. Ah, então agora entendi. A live tava ótima até aqui. Agora ela fez essa live só para poder vender. E se foi? Na verdade, não foi esse intuito. Porque eu realmente gostei das perguntas que eu tentei trazer. Mas e se tivesse sido? Ah, vou fazer isso para eu poder vender. Qual o problema? Por que vender é tão visto como algo ruim? Por que que a gente querer dinheiro é algo tão mal? A gente é visto como algo ruim. Então, olhem para isso. Eu gosto muito de trazer essas consciências, tá? Antes da sétima pergunta, eu também vou falar desse programinha que eu tô fazendo. A gente tem muita crença sobre dinheiro, tá? E dentro do. Eu agora iniciei na quarta-feira, dia 27, um programinha que chama Como se tornar dinheiro. São 9 encontros. Hoje o valor está R$ 57 para cada encontro? Não, todos os encontros. Onde nesses encontros eu trago consciência sobre dinheiro para você olhar quais são as crenças que você tem, para você limpar elas e poder ter mais escolhas. Vamos agora para o item 7, porque já tem gente saindo, a gente vai falando de venda, o povo já vai saindo, e é isso mesmo. Então a gente tem muita limitação. Vamos para a sétima pergunta que o Ramon trouxe. Pense nas pessoas que te fizeram mal. Pense, sabe, nas injustiças que você já teve. Agora, se pergunte: se eu ganhar mais dinheiro, se eu melhorar de vida, se eu enriquecer, de quem eu vou ter que libertar da culpa que joguei nela a vida toda? Deixa eu explicar isso para vocês. Isso aqui é muito comum em término de relação, afastamento de relação. Primeiro, vocês vão pensar aonde vocês estão se sentindo injustiçados. Nossa, é injusto. Eu cuido do meu filho sozinha. O cara não paga pensão. O cara tal, tal, tal. Ou minha mãe, nossa, porque eu consegui minha faculdade sozinha, eu consegui meu trabalho sozinha, porque eu não tinha apoio nenhum dos meus pais, blá, 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 blá. De uma certa forma, e meu irmão, folgado, recebia tudo. Eu estudei na escola pública, ele foi para particular, ele tinha aula de reforço, ele tinha psicólogo, ele não sei o quê. Eu não dava trabalho, eu tinha que conseguir as coisas todas sozinhas, blá, 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 blá. Em que momento você sente que que você foi injustiçada na vida em algum momento? Porque muitas vezes você tá presa nisso. Pensa comigo, seu ex não paga pensão. Você morre de raiva disso. O que que acontece se você ficar milionária? Ele não vai precisar mais pagar pensão, certo? Ok. Não, Ticília, ele precisa, porque é um direito, tal, tal, tal. Ok. Estamos falando aqui de necessidade. Aquele dinheirinho lá que ele te dava, aqueles R$ 200 lá, que ele acha que você vai comprar brusinha pra você, ele. Blusinha, né, gente? Falei brusinha brincando. É, Quando Ah, a Carol falou assim: recomendo muito a imersão Como se tornar dinheiro da Ticília. Está trazendo muitas percepções. Obrigada, Carol.
É, e aí, o que que acontece? Muitas vezes tem esses pesos, essa coisa, né, de, ah, e tá, os R$ 200 não vai ser tão relevante. Beleza, é um direito, eu quero, mas você não vai precisar deles, certo? Só que você fala para todo mundo. Você enche o papo para contar. Nossa, eu cuido das crianças sozinha, eu que pago a faculdade, eu que ponho comida. O cara lá não me ajuda em nada. O cara, nananana. Ou você é homem, a mulher lá, ó, tá usufruindo, tá viajando, tá não sei o quê, e eu tendo que pagar pensão e nananã. O que que você faz? Eu não posso ter mais dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, ela vai achar que eu tô milionário, vai querer mais ali. Então eu não vou ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, ela vai pegar. E a mesma coisa você. Eu não posso ter dinheiro, porque é como se fosse assim, você sofreu tanto, porque ele é um injusto, ele é um ingrato, olha tanto que você rala. É como se isso te virasse uma identidade sua. Você, a sua identidade é ser a guerreira, é ser a que rala, a ser que rala para pagar a conta dos filhos ou para sustentar a si própria. Se você ganha dinheiro, é como se você estivesse falando assim, ó, sabe tudo que eu te falei de você? Que você fez eu me ferrar na vida? Deixa eu te contar, você tá liberado disso. Às vezes você não quer liberar essa pessoa, porque você ainda espera uma reparação dessa pessoa. Você espera que a pessoa veja o valor que você tem, sabe? É como se você rala, porque às vezes seu pai, você quer que sua mãe vire e fale assim, minha filha, você realmente me dá muito orgulho. Você nananã. Sabe? Não. Aí você tá lá ralando para ela ver o tanto que você, sabe, é sofrida, o tanto que você faz as coisas por merecer, o tanto que você não precisou dela, da vida do dinheiro dela para poder ser alguém. Como é que você vai provar para todo mundo, se você for feliz, se tudo der certo, que foi a pessoa que te ferrou? Porque essa é a história que você conta. Inclusive Deus, viu? Eu vivo. Ai, é porque eu sou uma pessoa muito boa, mas eu não entendo porque Deus não olha pra mim. Eu ajudo todo mundo, eu faço tudo por todos, mas eu não sei onde que Deus tá. Sabe, de uma certa forma, você precisa manter essa imagem de boa com todo mundo. Sabe, então ao invés de receber, você fica ali num espaço de autopunição para manter a estrutura de quem você é, para manter quem você se tornou. Observa que ciclos você vem repetindo. Olha, outro dia eu atendi uma mulher que ela pegou e falou assim: Nossa, depois eu mostrei pra ela, né? Eu não percebia que eu repetia o ciclo da minha mãe. Como que era a vida da mãe dela? Um casamento de merda, cheio de agressão, cheio de briga, cheio de sabe, de horrores, onde que ela não terminava nunca com ele, ficou até o final da vida. Como que era o relacionamento dessa mulher? Zero briga. Ok. Na cabeça dela, eu tenho um relacionamento totalmente diferente da minha mãe. Mas não. Era um relacionamento de merda. Sabe por quê? Essa mulher não transava com o marido. Ela estava casada há 20 anos. Ela não transava há 10 anos. O cara nem gostava dela, nem tocava nela, nem queria nada dela, mas os dois não brigavam. Ela tá repetindo o ciclo da mãe dela, de um casamento de merda. De um casamento onde felizes para sempre, juntos para sempre, não é nem felizes, juntos para sempre. Foi só então que ela percebeu, porque na cabeça dela, por ser a forma que era diferente, ela não estava repetindo o ciclo, mas ela estava. Ela não tinha permissão. O que que a mãe dela ensinou? Que né, que ela não merece um casamento saudável, um casamento bom. Então ela repetiu o ciclo, só que através de uma forma que era suportável para ela, que era sem briga. Mas sem briga, mas sem amor, sem carinho, sem nada, sem união. E a gente observa o que que você repete. Eu, por exemplo, eu vivi criticando minha mãe por ser mãe mais velha. Na minha época, minha mãe me teve com 35. Eu tenho 44. Na minha época, as minhas colegas tinham mães com 20 e poucos anos. Se não, você era pra titia, era tudo por uma média de 20 ali. Então, minha mãe tinha 35 quando me teve. E eu achava isso péssimo, porque era uma mãe que às vezes o povo chegava e perguntava, é sua avó? Eu cheguei a responder, eu tinha vergonha.
Porque a mãe dos outros saía, ia pro clube delas, e minha mãe ela tinha uma pegada até pela história de vida dela, que ela perdeu a mãe dela quando ela era novinha e tudo mais. Minha mãe tem uma história de vida muito sofrida. Então minha mãe é aquele tipo de vó que fica em casa, faz bolo, cuida de você muito bem, né, faz os lanchinhos, tudo. Minha mãe é um amor. Mas ela não era dessa mulher jovem que saía, e eu queria isso. Eu via meus colegas fazer isso. Com quantos anos eu fui ter minha filha? Minha primeira? Com 36. Com 35 eu engravidei. A mesma idade da minha mãe. Observa, se você, tudo que você costuma copiar os ciclos que você, por dois motivos, ou por amor ou por julgamento. Nossa, eu sempre julguei minha mãe ser feia, gorda. Não, não, não. Olha pra você, como é que você tá hoje? Desleixada, gorda, mal arrumada, com um relacionamento de merda, divorciada. Amor é a lealdade familiar. Que me perguntaram aqui, lealdade familiar não? Sim, é o outro, é um motivo. Um é julgamento, o outro é amor. Quando você ama demais, você cria essa lealdade, então você copia, você faz por amor, pela minha família, pela minha mãe. Inconsciente, tá, gente? Aí, para finalizar, eu fiz umas perguntinhas também aqui. Deixa eu ver se, como eu vim explicando, deixa eu ver se alguma eu não falei. Ahn, nananã. Aqui, quando eu não consigo, quanto do meu não consigo vender é, na verdade, medo de ser visto? Você não está tendo dinheiro. Você está falando, eu não consigo vender, eu não sou bom vendedor, não consigo falar do meu produto, eu não consigo me vender. Será que é porque você tem medo de ser vista? E por que isso? Porque quando você vende, ou se vende, você ocupa espaço, as pessoas te notam, as pessoas te veem, você aparece, você sustenta o próprio valor, você tem um risco de ouvir não. Olha para o seu passado. Aonde você já ouviu não? Aonde você estava buscando ser vista e não era? Que dor tem aí? Se eu parar de viver apagando incêndios financeiros, o que vou perceber sobre minha vida que hoje consigo evitar através do caos? Gente, tem gente que vive em crise porque a crise impede ela de olhar para o vazio. Tem mulheres que estão tanto na guerra. Você já viram esses filmes de guerra? De pessoa que voltou para casa? Tem um filme que eu recomendo, chama Sniper Americano. A guerra, ela tem um caos ali. Quando a pessoa volta para casa, o cara tá, esse cara voltou para casa e você vê a aflição dele. Ele tinha que levar o filho na escola. Ele tinha que trocar a telha de não sei o quê. E ali parece que a vida dele estava sem sentido. Se sua vida for uma paz, se sua vida for calma, quem você é? Nossa, porque eu trabalho feito condenada. Eu sou a primeira a chegar na empresa, a última a sair, tenho hora extra, eu tenho que levar o serviço para casa. Tá. Se você não tivesse mais que trabalhar tanto, se o seu chefe virasse e falasse assim, você vai ganhar a mesma coisa trabalhando 2 horas por dia, o que você faria? Você daria conta? Ou você está criando caos na sua vida, que é uma forma de você se manter viva? Quanto você aprendeu a só viver na luta? Quanto da sua identidade é está conectada à luta? Se o dinheiro começasse a vir com facilidade, você iria começar a transformar tudo em problema, dívida, culpa ou autocobrança? Ou você saberia receber da facilidade? Ai, Tsila, eu iria receber. Vem em mim loteria, vem em mim loteria. Deixa eu contar essa história para terminar. Eu sempre falava, né? Nossa, porque eu quero ganhar na loteria. Ah, a mega da virada. Vamos lá, vamos escrever aqui. Uhul, eu quero. Beleza. Eu falava, como todo mundo fala, né? Que quer ganhar na loteria. Até que um dia.
Eu não sei como é que eu cheguei nisso, mas eu sei que eu imaginei, eu tava fazendo uma autoanálise e eu me vi na seguinte cena. Eu tava numa festa e eu entrei no banheiro. E eu sou terapeuta, né? Então eu imaginei a seguinte cena: eu recebendo dinheiro de duas situações. Uma de loteria, ganhei muito, e outra, casei com um homem rico, milionário, que ele falou assim: meu amor, vamos construir a sua clínica lá, que lá tem um monte de tratamento, tem um monte de coisa, tal, 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 tal. Essa é a cena. Ou eu ganhei o dinheiro na loteria e eu montei uma clínica, montei um negócio lá, um espaço meu maravilhoso, que a pessoa vai lá relaxar com as pedras relaxantes, com tudo lá, fazer o pacote completo. E aí, eu estava num banheiro, numa festa, e fechei a casinha, tô lá dentro. De repente, chegam duas meninas que não sabem que eu estou lá. E elas começam a conversar. Uma vira para outra e fala assim: nossa, você viu a clínica da Tisila, o tamanho dela? Nossa, o luxo que é lá dentro. A outra vira e fala assim: mas claro, ganhou na loteria? Ou ela virou e falou assim: ah, mas claro, né? Foi o marido dela que construiu para ela. Na hora, quando eu me vi nessa situação, eu vi que eu não queria isso. Que aquilo ali me causou desconforto. Eu não quero isso. Eu vou criar minha clínica pelo meu valor. Eu vou ralar. Eu vou criar aquilo. Eu vou montar a clínica, sabe? Eu vou ser reconhecida porque é meu dinheiro. É meu dinheiro que vai estar lá. Não é dinheiro de ganho de loteria ou do outro. É porque eu montei. Eu tinha uma necessidade de provar o meu valor através do meu trabalho, através do meu esforço. Só que assim, quem foi que conquistou o bofe? Ricão? Fui eu. Quem que fez ele abrir a carteira lá e me dar dinheiro? Ah, foi a minha noite de amor da noite anterior. Fui eu. Então, assim, eu criei aquilo. Eu fui lá, eu tive energia, eu recebi, eu nananana. Quantas pessoas ganham na loteria e perdem? Quantas pessoas ganham no Big Brother e depois fica pobre de novo? Apesar de que o dinheiro antigamente no Big Brother nem era significativo, né? Mas enfim. O que eu tô querendo te dizer? Que eu tinha muito. Depois que eu fiz isso, eu percebi que eu tinha muito ponto de vista de que ainda. Eu falava que eu queria facilidade. Só que eu ainda achava que não era valor, não era valorizado. Se o dinheiro viesse fácil, se o dinheiro viesse rápido, se o dinheiro viesse, se eu ganhasse através de terceiro. Faço a mesma coisa com vocês. Vamos lá, você está precisando de 30 mil. Aí, aí você fala, Deus, eu quero 30 mil para pagar a cirurgia, para não sei o quê, beleza. Alguém te liga. Oi, tudo bem? É o seu ex, aquele lá que te maltratou adoidado. Tô aqui te ligando para falar que eu ganhei na loteria, eu ganhei 7 bilhões, 7 milhões, 40 milhões na loteria. E eu vou te dar um dinheiro, 30 mil, tá bom? Aí você fala, enfia isso no seu rabo, seu toba. Por quê? Você não quer. Você me magoou, isso aqui, eu vou ralar. Ah, eu lembro que você tinha vontade de botar uns peitos. Eu ponho pra você. Você vai pra puta que pariu. Era pra você ter posto quando você tinha, que não sei o que, agora não quer mais nada seu. Você tá disposta a receber o dinheiro só quando vem através do seu trabalho, do seu valor, do seu. Entendeu? Valor não, porque isso dos outros também é valor, mas do que você determina que é valor? Ou você tá disposta a receber da facilidade? Ótimo, obrigada. Ai, trouxa. Vou pôr aqui meus peitos e vou dar pra outro. Quando você está disposta a receber de facilidade? Sabe? Quanto Às vezes a gente não tá. A gente fala uma coisa, mas não tá. Na prática, você vai olhar, você tem crença por baixo disso. Por isso que é importante a gente olhar para as crenças. Principalmente para as relações de onde eu. Aí tá, beleza, eu tenho essa crença. De onde ela veio? De onde? De quem me imputou isso? Esse valor do trabalho? No meu caso, minha mãe, a guerreira. É lindo, ela vai lá no sol, ela vendia suco jandaia. Não sei se é da época de vocês, ou se na cidade de vocês tinham. Aí ela ia, carregava os sucos, postava no carro, que a gente chegava da escola, a gente ia em cima das caixas do suco jandaia.
Ela era representante comercial, era ótimo, eu adorava. Eu, como criança, adorava. Ok? Então, vou ler aqui. É totalmente isso. Criamos o caos para não parar para analisar os problemas e, de certa forma, dizer que estamos fazendo alguma coisa e ocupados. Eu fui aos dois extremos, trabalhar aos extremos, de 16 a 20 horas dia, e trabalhar 3 horas dias, e a sensação interna era a mesma. Eu várias vezes. Uma vez, quando entrou na pandemia, eu liguei para um chefe meu, antigo chefe meu, que tinha um escritório de contabilidade. Eu falava assim: Tarcísio, deixa eu trabalhar aí. Não era para trabalhar, não, deixa eu ir para a empresa. Eu não dava conta de poder, sabe, ter aquela leveza, aquela liberdade. Eu ficava, não foi na pandemia, foi um pouquinho antes, que já comecei com os serviços remotos. Eu ficava louca. Eu precisei pegar meu notebook lá para a empresa dele. Eu não tinha nada a ver com os funcionários dele, nada com a empresa dele, mas eu sentava lá para poder ter um senso de horário, de ali. E não é porque eu não estava conseguindo estruturar meu tempo. No começo, sim, mas depois eu percebi que era porque eu precisava, porque eu estava tendo leveza com o horário e eu parece que eu precisava, estava me sentindo mal por trabalhar pouco. Eu precisava mostrar até para o cliente que eu estava lá, que eu estava não sei o quê, sabe umas coisas assim? E uma vez a minha psicóloga, uma vez ela falou também, eu trabalhava muito. Ela falava assim, quanto você está trabalhando para não chegar em casa e perceber que você não tem vida? Cara, foi uma pergunta que mudou minha vida. Porque para mim, viver era o trabalho. Eu falava, eu amo trabalhar, e eu sempre amei trabalhar. Só que eu não olhava para as outras coisas. Sabe, meu relacionamento era assim, era o básico. Então faltava vida. Então por que que eu estava sempre sobrecarregada, trabalhando para eu não enxergar isso? Porque se eu trabalhasse pouco, eu ia para casa e ia fazer assim, ó. Cri, cri, cri. Eu não estava disposta, ok? Pessoal, é isso. Eu espero ter contribuído aí com vocês, com essas perguntas, ter trago mais algumas consciências. E bora pra vida, que a vida é justa, só está nos esperando. Beijo, gente.